Olá, que bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para ver você sorrir, de corpo e alma. Vamos colocar a sua empresa no pódio, ampliando o seu ticket no mercado? Dica valiosa da nossa estrategista digital, Fernanda Chaves. De Bem com a Vida, De Fernanda. bem com a vida, Cris. Você trava na hora de produzir conteúdo para suas redes sociais? É muito importante que você se conecte com a sua empresa, com a sua audiência. Coloque fotos de como foi o período até você chegar onde está hoje. Quando você gerar uma legenda, é muito importante que coloque uma chamada para ação. O que seria essa chamada para ação? Ao final do seu conteúdo, diga o que o seu seguidor deve fazer. Se ele deve entrar em contato, enviar uma mensagem, compartilhar o seu conteúdo. Lembre-se também de usar os comentários como uma prova social. Quando alguém entrou em contato com o seu produto, já utilizou ele, ele tem um bom depoimento, divulgue esse depoimento para quem te segue. Isso é muito importante. Também, quando você posta foto do seu produto físico, lembre sempre de colocar preço. E não se preocupe que está sendo repetitivo, porque são muitas informações que passam diariamente no feed. Então, use o seu conteúdo com consistência por várias vezes, e essa é uma informação bastante importante. O processo de consumo hoje mudou, e para o seu trabalho fluir, você precisa entender que produção de conteúdo faz parte do seu negócio. É isso, Cris. É isso aí, nós estamos fazendo uma campanha para ver você e a sua empresa no lugar que merece, ou seja, no pódio. Obrigado, Fernanda. O sistema imunológico protege seu corpo. Ele é essencial para a sua sobrevivência. Quando seu sistema imunológico funciona da maneira esperada, você se sente bem. Seu sistema imunológico está evoluindo todos os dias, enquanto combate as várias ameaças à saúde do mundo moderno de hoje. 4Life Transfer Factor é a maneira natural de fortalecer seu sistema imunológico. 4Life Transfer Factor educa suas células imunológicas. Dá suporte a seu sistema imunológico para que ele seja capaz de reconhecer, reagir e se lembrar de possíveis ameaças. Você vive melhor quando está saudável. Livros, livros e livros.
O que pode ser mais saudável para o coração, para a mente, para o espírito, do que estar acompanhado de bons livros? Sobre este tema, nós conversamos agora com o jornalista Luciano Medina, a quem eu pergunto: Luciana Medina, você está de Oi, bem com a vida? estou sempre de bem com a vida porque tenho uma enorme coleção de livros que me acompanham e você sabe que a leitura do livro é muito mais tranquila, muito mais leve do que a leitura no celular. Hoje as pessoas estão consumindo muita informação através do celular. O antropólogo americano fez a seguinte experiência: não vou mais me informar pelo celular, vou me informar só através de publicações impressas. Olha que Você não maravilha! tem o acesso tão rápido à informação, é fato, mas a qualidade da informação impressa ainda é melhor. E a qualidade de levar um livro para a cama, o que você leva para a cama? Você leva o celular para a cama? Dorme com o celular embaixo do travesseiro? Péssimo. Deus me Sabe qual é a livre. frequência do celular? É de 900 megahertz. Ou seja, aquilo ali é um pequeno micro-ondas e como dormir com um micro-ondas ligadinho no seu ouvido. Sabe, Luciano, que nós recebemos recentemente a visita, fizemos uma entrevista com um físico, o doutor Inamoto, e ele faz uma ressalva em relação a isso, o perigo, especialmente para os tecidos moles do corpo, inclusive podendo provocar o câncer. Na verdade, o estudo mais recente não aponta que a frequência do celular, da micro-onda do celular, provoque o câncer, mas ele acelera o crescimento de células que já são cancerígenas. Ou seja, dentro de uma lógica da etiologia, né, fatores determinantes, concorrentes e desencadeantes, sim, o celular pode ser um fator desencadeante, ou seja, que concorre para que o câncer se desenvolva mais rapidamente. Mas o mais importante é Vamos o voltar. livro, certo? De levar um livro para a cama, às vezes é muito melhor do que levar uma má companhia, como por exemplo o celular, certo? Até porque quando o celular tem uma luz que incide nos teus olhos, e a luz do livro como é que ela é? Ela é refletida. Certo? Uma luz mais leve, uma luz que ajuda, contribui para o seu processo de sono. Nós vivemos uma crise do sono, Sim, certo? já é Eu uma sou, doença. eu sou uma vítima da crise do sono. Durante um período eu tive que me medicar e me consultar com um psiquiatra para voltar a dormir de forma normal. Existe uma crise do sono, essa crise é mundial e no Brasil é muito grave também. Então, olha que interessante a gente pensar com quem nós vamos dormir. Nada melhor do que a companhia de bons livros. Luciano, hoje a Com gente quem eu também. mais gosto de dormir? Com quem tu mais gosta de dormir? Eu adoro os autores sul-americanos. Por que Né? eu Eu sou confesso, americana? confesso que porque eu acho que talvez porque tenha muito a ver com a nossa realidade, né? Então, quando eu leio chilenos, argentinos, uruguaios, eu me sinto muito identificado com a literatura sul-americana. E eu sou sul-americano, eu tenho mais é que ler a nossa literatura, até porque a inglesa americana eu já li bastante, o suficiente. Luciano, quem é a tua atual companhia na cama? A minha atual companhia na cama é Mário Quintana, o bom e velho Quintana. Confesso que ele me seduz a cada noite de uma forma maravilhosa. O sedutor Mário Quintana. Luciano, a gente está conversando sobre a importância da leitura, a paz que ela consegue nos passar, mas a leitura também é importante do ponto de vista do raciocínio, da expansão da mente, da Combate a conversação. demência, combate a outras situações que são muito complicadoras do seu sistema neurológico. Sabe que eu consumo muita informação e consumo muita informação em língua estrangeira. Então, uma das estratégias interessantes para você ativar a sua rede neural é estudar uma língua estrangeira, certo? Você gosta muito do italiano, Gosto, certo? Eu sou muito muitíssimo. fã do inglês, então estudar uma língua estrangeira, ler em língua estrangeira é interessante, comprar livros em língua estrangeira é interessante. O Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, tem uma publicação pela Penguin Editions maravilhosa, ricamente ilustrada. Então, leve para a cama também companhias que remetem ao mundo dos sonhos.
E em relação ao audiobook e e-book, eles também podem ser uma boa companhia noturna e diurna? Especialmente para a geração 50 a mais? Olha, para os 50 a mais, eu continuo recomendando o livro impresso, certo? Por quê? Porque o livro impresso ajuda você a dormir. O meu tio dizia o seguinte: o meu melhor sonífero é Nietzsche. Ele abriu o livro de Nietzsche, E dormia dormia. em 5 minutos. Tiro e queda, né? Então, às vezes, alguns tipos de literatura podem ser muito empolgantes, muito entusiasmantes. Procure levar alguma coisa leve para o seu Trazer uma ambiente de aguinha que sono. sempre ajuda. Sempre me ajuda, eu meio que me Muito tossi um pouquinho obrigado, nosso aqui. diretor Flávio. Viu como aqui, Não, aqui aqui, o as pessoas time. são Saúde. principescas. Nós somos, na verdade, um time. A gente se entende só com o olhar e o Flávio é muito perspicaz. Mais uma vez, Exatamente. um Mais uma vez, brinde um brinde ao de meu bem com a time, vida. que é E maravilhoso. tomar assim, não tomar estimulantes antes de dormir. Coca-Cola, Guaraná, café. Ah, mas eu não durmo sem tomar café. Isso é um processo de dependência química, né? O seu corpo fica dependente da cafeína e não consegue relaxar sem a presença dela no sangue. Luciano, tu dirias que hoje é chique ler, né? A pessoa que diz eu leio, eu consumo livros, ela ganha degraus. E ler é um hábito? Ler é uma necessidade. Eu leio, ler é preciso, viver não é preciso. Como, Opa! então, parafraseando navegar, viver não é preciso, navegar é preciso. Então, sem dúvida, sem a leitura, eu nem sei quem eu sou nesse mundo, porque a gente tem que se desalienar. E ler um livro é fazer o quê? Uma interlocução, um diálogo com o autor. Então você se desaliena e entra em outros universos de pessoas que pensam e que têm histórias interessantes para contar. Se você tem uma história interessante para contar, comece a pensar também em escrever o seu próprio livro. Eu diria, Luciano, que o livro é o marketing mais poderoso para quem busca a notoriedade e a autoridade, né? É o fundamento civilizatório, certo? Como é que a gente sabe que uma civilização atingiu um patamar interessante de desenvolvimento? Quando ela começa a ter bibliotecas, certo? Então, é um marco civilizatório fundamental. Sartre diz o seguinte: não existe nada fora do texto. Não existe nada fora do texto. Ao mundo das moscas interessam as coisas das moscas. Ao mundo dos homens interessa a coisa dos homens. Ou seja, tudo que nós temos aqui em torno da gente é texto. Esse copo é texto, esse microfone é texto, esse adorno de flor é texto, a sua roupa é texto, o ambiente arquitetônico que nos envolve é texto. O que não está no texto não existe. Ou seja, o que não está no roteiro literário. Não só no roteiro literário, mas pensando que quem fez esse assoalho, essa parede e esse adorno, tirou isso de um lugar onde estava escrito alguma coisa, certo? Ou seja, o texto é o fundamento de todo o nosso sistema de gerar conforto em torno da gente, certo? Quem projetou o vidro, projetou o prédio, fez isso através do quê? De textos. Então, o que não está no texto não existe no universo da mosca. Vou dar um exemplo no universo dos homens, um exemplo meio escatológico. Imagina que tem um pedacinho de cocôzinho de cachorro no canto da sala, bem escondidinho, que ninguém viu, que veio na patinha do cachorro. Aquilo é o mais importante para o universo da mosca. Todo o universo da mosca está focado naquele pedacinho de fezes que ficou ali. Para os seres humanos é bem diferente. Certamente não são as fezes o que mais nos interessa. O que mais nos interessa é o quê? É o bem-estar. Certo? A cultura, o que exatamente é cultura? Cultura é todo o conjunto de modificações no ambiente que nós fizemos para nos sentirmos melhor. A roupa, a casa, o fogão a lenha, o fogão a gás, o aquecedor, o copo de vinho, o queijo. É todo um conjunto de coisas que procuram fazer o quê? Lhe proporcionar bem-estar para você estar de bem com a vida. E para estar de bem com a vida, nós estamos insistindo nesse assunto porque a leitura ela abre
a criatividade, ela amplia, ela qualifica o relacionamento, as conversas, você se torna uma pessoa mais deslumbrante, eu diria até mais magnética. Concorda, Mas sem Luciano? dúvida, falando de Pablo Neruda, né, essa semana eu revisitei um trecho de Pablo Neruda que eu acho maravilhoso, em que ele conta a história de como ele salvou da morte a um cisne negro num lago de Valparaíso. É uma história singela, interessantíssima. Então, leia Neruda, leia Mário Quintana, leia os sul-americanos, né, leia os autores daqui. Luiz Fernando Veríssimo, maravilhoso, revisite textos que você gosta. Eu tenho um prazer enorme, eu acho que talvez porque eu já tenha lido tantos, né? Mas eu tenho um prazer enorme em revisitar textos que eu amo. Qual é o texto que você ama? Aquele texto que você gosta de ler. Quando eu era criancinha, a minha mãe, antes de dormir, lia para nós uma história Histórias. infantil. E nós, todas as noites, escolhíamos. Ela tinha vários livros. Qual vocês querem? A gente escolhia sempre o mesmo. E qual era? Os Três Os Porquinhos. Três Porquinhos. Por que essa história te impacta tanto? Sabe que a psicanálise dos contos de fadas, né, é um assunto. Bruno Bettelheim escreveu esse livro, A Psicanálise dos Contos de Fadas. A psicanálise dos contos de fadas e o impacto do conto de fadas no psiquê está muito associado ao fato de que o conto de fadas tem uma estrutura de arquétipo, de mito. Ou seja, você vai ler isso na Bíblia, você vai ler isso no Alcorão, você vai ler uma história parecida em outros textos que impactam muito o psiquê. Por que os Três Porquinhos? Eu nunca pensei. Talvez porque os porquinhos tomaram uma lição de bom comportamento. Né? Muito útil nos dias de hoje, Ou aliás. seja, você tem que construir uma casa bem forte para que o lobo mau Hum. não lhe engula. Então, essa que é o recado final de Os Três Porquinhos. Então, Revisitando a minha infância. sabe, Luciano, tu falasse Da minha nos infância. da tua infância, claro que eu relembrei, eu tive uma infância maravilhosa, cercada de livros e brinquedos, balanço, Sim, casinha, sabe a casinha da árvore? E sim. dentro da casinha eu tinha livros Que legal. e eu Que gostava legal. muito do Chapeuzinho Vermelho. Olha Que história só. bem linda, né? Chapeuzinho Vermelho. Sabe que nesse livro que eu mencionei para ti, A Psicanálise dos Contos de Fadas, Bruno Bettelheim faz a defesa de que a Chapeuzinho Vermelha tem que ser engolida pelo lobo mau. Não me diz uma coisa dessa. Exatamente. Por quê? Porque as crianças elas se sentem muito fragilizadas num mundo de adultos em que todo mundo é grande. Então elas precisam dessa vacina do medo, certo? Para sentirem-se mais à vontade no universo dominado por pessoas maiores do que eles. Olha isso. E interessante que a gente pode sim, na geração 50 a mais, voltar a ler esses livros, porque além de nos acarinhar, rememorar bons tempos, os afagos da família, também a gente tem uma segunda e uma terceira leitura a então. respeito de. Pois então, Cris, eu ia justamente dizer isso. O maior sucesso de vendas da atualidade nas feiras dos livros é a literatura fantástica. É Harry Potter, certo? É Alice no País das Maravilhas, certo? É o Edgar Allan Poe, Olha, certo? Poe e seus contos está de terríveis. volta? Isso está extremamente em voga. E por quê? Eu acredito porque as pessoas precisam se religar com o seu próprio psiquê, as suas próprias arquétipos e entender melhor a si mesmo a partir desses livros. Perfeito. O seu lado bom e o seu lado ruim, Mr. Jekyll and Dr. Hyde. Como é que é a história aquela? Nós temos É dois Dr. Hyde and lobos. Mr. Jekyll, né? E como é que é a história aquela, Luciana? Nós temos dois lobos, o do bem e do mal, e a gente trilha naquele aquele que que se nós desenvolve mais... mais é aquele que nós alimentamos. Mas, na verdade, a literatura fantástica proporciona um pouco também de libertação desse mundo que está muito previsível, muito fácil de se entender, porque todo mundo tem um celular na mão e todo mundo, portanto, pode ser um especialista em literatura infantil, dar opiniões sobre política internacional, falar bobagem pelos cotovelos, e isso tem que ser aceito. As pessoas acho que querem sair um pouquinho disso e ir para o mundo da fantasia, do fantástico. Luciana, a tua dica
para que as pessoas que não têm o hábito da leitura comecem a se apaixonar por ler e expandir a sua mente. Olha, eu recomendaria Alice no País das Maravilhas, como sai hoje de casa, vai na livraria e compra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Tem uma edição nova, ricamente ilustrada, lindérrima, que serve até de enfeite para sua coffee table, né, para o seu mesa de cafezinho. É fantástico. Essa é a minha dica de hoje. Então é isso. E nós estamos agora, a partir de hoje, fazendo uma campanha, né, Luciano? Opa, vamos lá. Vamos fazer uma campanha, vamos quero. abrir aqui no De Bem com a Vida uma espiral para que nós aumentemos a cada dia o nosso poder da leitura. Hoje comece com um parágrafo, amanhã um parágrafo e uma linha, prepare um bom chimarrão, acompanhe-se de um chá, de perfumes, de flores e em seguida nós vamos amar o hábito da leitura. Sabe que na Bíblia tem literatura fantástica? Tem erótica, mas tem fantástica. O livro de Ezequiel. Todo mundo tem uma Bíblia mofada em casa, paradinha. Dê uma olhadinha nessa Bíblia e olha no livro de Ezequiel, que vem logo depois de Gênesis. Eu estou sugerindo ler a Bíblia? Sim. Ezequiel é uma história de uma viagem no espaço. Está na Bíblia. A propósito, para mim, a leitura da Bíblia é uma leitura difícil. Tem alguma dica, algum macete que a gente possa adotar para entender? As parábolas elas são mais fáceis, mas via de regra, a leitura da Bíblia é uma leitura mais pesada, difícil. Você acha mais difícil? Eu acho difícil, ela é meio truncada, assim. Não, eu acho que as cartas de Paulo são lindas peças de literatura, mas essa que eu estou lhe sugerindo, que Ezequiel, ele tem um sonho em que ele é levado para o espaço. Completamente atual, Guerra nas Estrelas, é impressionante. Um livro que fala sobre contato com alienígenas dentro da Bíblia. Esse livro é Ezequiel. Dê uma olhadinha. Conta uma Ele frase, tem um um sonho parágrafo. que vem uma carruagem com velas que o propulsionam e levam ele para o céu. Começa assim a literatura. Ezequiel, vale a pena ver. Se você tem aquela Bíblia mofada, ou uma coisa legal. Os Salmos eu acho um pouco herméticos, assim, fechados, né? Leia uma das cartas de Paulo, Coríntios 1, Coríntios 2, são lindas peças de literatura em que ele inclusive define o amor em uma delas, né? Sem o amor eu nada seria, que a letra do Renato Russo vem de Coríntios. Olha isso. Exatamente, na Bíblia. E com muito amor, nós vamos encerrando o programa De Bem com a Vida, tendo um prazer imenso. Adoro ficar de bem com a vida. De entrevistar esta biblioteca ambulante, que é o jornalista Luciano Medina, e integre-se a este nosso movimento de ler, de idolatrar, eu diria, o livro no sentido de que ele é tão amigo e ele é tão bondoso, tão generoso para com a nossa qualidade de vida, né, Sem Luciano? dúvida nenhuma. Aumente a sua qualidade de vida comprando livros. Eu venho de uma família que tinha muita disponibilidade de livros. Proporcione isso para sua família. Isso tem a ver com bem-estar, tem a ver com estar de bem com a vida. E isto é um legado. Nesse clima de riqueza literária, nós vamos encerrando De Bem com a Vida, desejando uma semana plena de saúde, de magia e com muita leitura. Até o próximo. De Bem com a Vida.